Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tá frio, mas estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Vou tentar não ser tão enfadonho. Vou falar só o que eu recebi de Deus. E às vezes Deus quer falar muita coisa, né? Livro de 2 Reis, capítulo 22. Glorifico a Deus por cada irmão que está aqui, que deixou o seu conforto, a sua cama quente, o seu sofá quente, talvez até a sua série, né, que você queria assistir, para ouvir uma palavra, né? Adivinha só, eu também deixei. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 22. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 22 está escrito assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jedida, filha de Adaias, e era de Bescate. Versículo 2: Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e descendente de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardas das portas recolhem do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, para que possam pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Contudo, eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao sacerdote Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Versículo 9. O secretário Safã voltou ao rei e o informou: Os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores. Versículo 9, é isso mesmo? Confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra no templo do Senhor. 10. Depois o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens aos sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Macaías, ao secretário Safã e ao auxiliar rei de Asaías: Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que ele está escrito a nosso respeito.
o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, filha de Salum, encarregado pelo guarda-roupa, filho de Ticava, e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Amém? Só até aqui mesmo. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, adorando. Aleluia! Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa não é uma palavra muito famosa entre os crentes, mas é uma palavra que quem costuma ler a Bíblia, né? É uma história um pouquinho complexa de se entender, então peço que os irmãos deem uma certa atenção, porque senão você não entende, que são os detalhes que fazem a diferença, coisa que eu costumo falar bastante quando eu ministro, quando eu trago a palavra, que costumo extrair revelações da parte de Deus na palavra. Não costumo trazer o que eu penso, o que eu acho, o que os outros acham, mas sim o que está escrito. Amém? A Bíblia nos ensina que o rei havia iniciado o seu reinado com cerca de 8 anos de idade. Ele iniciou o seu reinado talvez sem expectativa de como seria. Iniciou o seu reinado com 8 anos de idade, com aquele pensamento de jovem, de criança, mas possivelmente já havia vivido muitas coisas, porque a história nos conta que os pais de Josias não haviam servido ao Senhor. Possivelmente eles foram responsáveis pelo cativeiro da Babilônia, aonde os judeus, aonde os hebreus foram cativos por muitos anos, cerca de 70 anos. Quando você estuda um pouquinho a Bíblia, você entende que o rei Manassés, que foi avô de Josias, queimava até as crianças para oferecer aos deuses. Quando você vê o rei Amós, que foi o pai de Josias, ele fez as mesmas coisas que o seu pai fez anteriormente. Porém, a Bíblia nos conta que Josias, quando iniciou o seu reinado com 8 anos de idade, a Bíblia conta que ele começou a tomar decisões muito tempo depois, não logo quando ele iniciou o seu reinado. A Bíblia diz que ele iniciou o seu reinado com 8 anos de idade, porém a primeira decisão que ele toma, quando você lê o versículo 2, a Bíblia diz: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Só que no versículo 3 está escrito isso: no 18º ano do seu reinado. Ou seja, 26 anos depois que ele assumiu o seu reinado, ele começou a tomar decisões. Eu começo a entender que existe um tempo de preparo que você anda na presença do Senhor, que o Senhor ele vai te amadurecendo para tomar algumas decisões. Porque, por exemplo, hoje, muitas vezes, se o Senhor te entregar o que você precisa hoje, talvez você não vai saber o que fazer com o que você receber do Senhor. Eu quero dizer o que com isso? Já inicialmente, o Senhor está te amadurecendo para um tempo. Como assim? Você vem para a igreja, você talvez já é um crente velho. O que é um crente velho? Aquele que já glorificou, já adorou 10, 15, 20 anos, tem muito mais experiência que eu e muito mais experiência que muitas pessoas aqui. Porém não recebeu o que você veio buscar no Senhor.
Você talvez ainda não recebeu a cura que você veio buscar. Talvez você não recebeu a cura da sua família, ou talvez você não recebeu aquilo que você precisa para a sua casa. Sabe por que você não recebeu? Porque você ainda não está maduro para esse tempo. O Senhor está te amadurecendo para você ser um crente maduro. Porque talvez se você recebeu o que você quer hoje, você sai da igreja. Por andar muito tempo dentro da igreja, por conhecer todo mundo que entra, que sai, pessoas que já foram, pessoas que já voltaram, eu percebo que esse amadurecimento faz parte da caminhada do crente. Se hoje você der um carro para o seu filho de 2, 3 anos, o que ele faz com isso? Ele quebra, ele bate, ele se mata. E talvez o Senhor está te olhando da mesma forma hoje. E para você que desistiu no meio da caminhada e já voltou, recomece o processo. Você não vai receber do Senhor o que você veio buscar hoje. Só que você precisa amadurecer para você receber o que você necessita, não o que você quer. Agora eu quero me manter na história, eu não quero fugir do tema. A Bíblia diz que 26 anos depois, 18 anos depois dele receber o reinado, ele começa a tomar decisões. E a primeira decisão que ele toma é a seguinte. Eu quero me manter na Bíblia. Versículo 4. Versículo 3, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou Safã, filho de Azalias, e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias, juntar a prata que foi trazida ao templo, que os guardas das portas recolheram do povo. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, depois de muito tempo, depois de amadurecimento, depois de entender qual que eram os caminhos do Senhor para aquele local, para aquele lugar, ele mandou recolher toda a prata, todo o ouro, tudo o que havia se perdido da parte do Senhor naquele lugar, e mandou reconstruir o templo. A Bíblia diz que um dos seus sacerdotes entendeu a palavra e foi. Chegando no local, viu tudo destruído e começou a reparar tudo que estava destruído, começou a reconstruir, mandou um dinheiro para o pessoal se sustentar, para o pessoal continuar a obra. E no meio daquela obra, a Bíblia diz que de repente eles encontraram um livro que estava perdido. Que livro que era aquele que estava perdido? Era a palavra do Senhor. No momento em que o sacerdote, aquelas pessoas encontraram o livro, a palavra do Senhor, entregaram para o rei Josias. E o rei Josias, talvez não entendendo muito bem o que era aquele livro, o que estava escrito, pediu para que lessem para ele. No momento em que começaram a ler para ele, ele explica, ele entende que de fato a nação de Israel, o povo de Deus, estava em falta em Deus, que todas as práticas que eles estavam ali fazendo no momento não estavam de acordo com o que o Senhor tinha preparado para aquela nação. A Bíblia diz que ele começou a chorar, ele começou a rasgar as roupas dele em forma de sacrifício, em forma de humilhação, e entendeu que estava tudo errado o que ele estava fazendo. Igreja, a pior coisa é você estar na casa do Senhor e conseguir perder a palavra dentro da casa do Senhor. A
A pior coisa é você estar aqui dentro e acabar perdendo as palavras que estão sendo ditas todos os dias. Você escuta uma palavra, não dá crédito. Você escuta outra palavra, não dá crédito. Joga de lado. Só que hoje o Senhor quer restaurar isso que está quebrado. Hoje o Senhor quer fazer uma limpeza dentro de você. Porque eu acredito que a maioria de nós, ou todos, já ouvimos uma palavra. Talvez não demos o crédito necessário no momento. Só que o dia mau chega para todo mundo. O dia difícil chega para todo mundo. E eu quero acreditar que já tem crente maduro aqui. Eu quero acreditar que todos nós já somos maduros para entender o que Deus tem para nossa família. Eu quero me colocar na mesma posição do rei Josias, aonde no momento em que ele ouviu aquelas palavras, ele deu crédito, se humilhou e foi. Hoje eu preciso que você ouça essas palavras, não jogue de lado essas palavras, não jogue fora, porque não são palavras minhas. Eu dou o crédito necessário para a palavra, porque sou fruto delas. No tempo certo, eu recebi as palavras e elas frutificaram na minha vida, na minha casa. Porque muitas vezes precisamos que alguma coisa seja destruída na nossa casa, na nossa família, no marido, na esposa, para que possamos dar crédito. Se hoje o seu lar, a sua casa está destruída, hoje você tem a oportunidade de reconstruir, de fazer aquela faxina, sabe aquela faxina que você levanta tudo, levanta sofá, lava tudo e joga, sabe? Eu sei, porque às vezes minha esposa não deixa nem eu ficar em casa. Sabe aquela faxina onde a mulher fala, não, sai, vai procurar o que fazer. Hoje eu preciso que você jogue as coisas para cima e fale, eu sei onde está aquela palavra. Eu preciso encontrar essa palavra. E não só isso, que você coloque em prática essas palavras, porque se você não entende o que Deus está preparando para você, para sua casa, você joga de volta. Sabe, vou me manter na palavra. A Bíblia diz que ele tomou algumas decisões, porque ele poderia seguir o que os pais dele fizeram, manter o culto à idolatria, a Baal, a outros deuses, continuar queimando crianças, jogando no fogo igual os seus pais fizeram. Poderia ter feito de tudo. Por anos houve cultos horríveis que a história conta. Porém ele tomou algumas decisões que mudaram a história dele. A Bíblia diz que ele tomou a decisão de não manter essa tradição. Ele tomou a decisão que aquilo que estava acontecendo deveria terminar nele, tinha que parar nele. Como assim, pastor? Existem coisas que você herda do seu pai, existem coisas que você herda da sua mãe, ou você acha que o seu avô bebia, o seu pai bebia, você bebia, é normal. O seu avô usava droga, o seu avô traía. Muitas pessoas, muitos homens, como eu ainda estou com esse tema ainda na cabeça, sobre homens, aonde os homens têm costume de apresentar algumas coisas, homens que não são crentes, apresentar algumas coisas para os seus filhos, quer ensinar ele a ser homem, e apresenta coisas que não tem a ver com ser homem, mas
talvez o seu pai, o seu avô ensinou, aonde, por exemplo, eu ouvi testemunhos esse final de semana, aonde o pai, para mostrar para o seu filho que ele era homem, ao invés de ensinar os preceitos da forma correta, levava o seu filho no prostíbulo, para o seu filho perder a virgindade lá. E automaticamente o seu filho perdendo a virgindade lá, passavam-se anos, o seu filho praticava coisas ruins, muitas vezes praticou estupro em outras pessoas, e levou traumas para a vida inteira, porque o seu pai iniciou lá atrás, quando ele era pequeno, quando ele era mais novo. E automaticamente o vô dele também iniciou ele dessa mesma forma. Hoje você tem a oportunidade de sair limpo daqui. Você tem a oportunidade de quebrar essa hereditariedade que você guardou para você, pensando: o meu pai bebeu, o meu avô bebeu, eu tenho esse vício também. Só que hoje você tem a oportunidade de quebrar e falar: a minha casa não vai ser do mesmo jeito. Aonde o seu avô traía, aonde o seu pai traía, e talvez você já chegou a trair também, mas hoje você tem a oportunidade de falar: isso tem que acabar na minha casa, isso não vai acontecer na minha família. Porque a Bíblia diz que Josias tinha tudo para fazer a mesma coisa. Josias tinha tudo em volta, porque ele não tinha referências em casa. Ele não tinha referências para falar: eu quero ser igual ao meu pai. Não, o pai dele não é referência. Eu quero ser igual ao meu tio. Não, o meu tio não é referência. Eu quero ser igual tal pessoa. Não tinha alguém para ser referência para ele. Só que no momento em que ele abriu a Bíblia, só que no momento em que ele abriu as Escrituras, ele encontrou referência lá. Hoje você vai encontrar referência aqui, na palavra. A Bíblia diz que ele fez certinho. Ele amadureceu, ele ouviu a palavra, ele se quebrantou, ele se arrependeu e tomou a decisão: eu não vou ser do mesmo jeito que o meu pai foi, que o meu avô foi, que a minha família foi. A Bíblia diz que no momento em que ele abriu a Bíblia, ele ouviu uma história de um homem chamado Davi. A Bíblia diz, vamos se manter na Bíblia, não quero fugir. Versículo 2 está escrito assim: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Como assim? Davi não era o pai dele. Davi não era o vô dele. Davi já tinha morrido há anos, há muito tempo. Davi já tinha deixado há anos já. Só que a Bíblia diz que ele que ele andou reto nos caminhos do Senhor, assim como Davi andou. Ele entendeu que ele precisava ter uma referência, e ele pegou essa referência na Bíblia. Eu não sei o que você precisa para mudar hoje. Eu não sei qual que é a referência que você está procurando hoje. Eu só vim te mostrar que aqui existe um manual. Um manual que te ensina a ser um bom pai, que te ensina a ser uma boa mãe, que te ensina a ser um bom filho, que te ensina a ser uma pessoa melhor. Só que muitas vezes, pela caminhada, pelo estresse do dia a dia,
ou por você já ter ouvido muitas palavras e ser aquele crente antigo, aquele crente mais velho, que ouve palavra direto, e a palavra já não surte o mesmo efeito que surtia antes. E você acaba deixando a palavra de lado. Você sabe que muitas vezes, quando a gente compra algo, vem um manual de instrução. Um manual que te ensina a montar, te ensina a desmontar. Vem até a numeração das peças. Se você seguir o passo a passo, você consegue. Você não precisa de um montador. Se você seguir o passo a passo, não errar nenhum detalhe, você consegue ter o resultado final bom. E o manual do ser humano é a Bíblia. Aí eu te pergunto, nada tem dado certo, quer dizer o quê? Que você não está seguindo o manual correto. Ou você está lendo todo tipo de livro, menos a Bíblia. Você para perguntar para a pessoa, você já leu tal livro? Já. Você já leu? Já. Aí você pergunta o versículo bíblico, qual que é? Eu falo, Livros paralelos à Bíblia são bons, mas o que salva e liberta é a palavra. O que muda a sua história é palavra. Enquanto você não der o crédito certo para a palavra, as coisas não mudam. Enquanto você não der o crédito para Deus, o erro só se repete. Você hoje tem a oportunidade de ser transformado mais uma vez. Eu costumo repetir, para que fique na cabeça: enquanto você não muda, as coisas não mudam. Enquanto você não escolhe ser mudado, não chega aqui aberto para ser transformado, nada muda. Ou você saiu da sua casa, do seu conforto, para não ser mudado, vamos lá, só para cumprir a agenda. Ou é igual no serviço, onde você bate o ponto, deu certo. Mais um dia ganho, sabe? A gente tem mania de fazer stories, mais um, menos um. Temos esse péssimo costume. De ouvir palavras e não dar o crédito necessário. Eu gostaria de abrir a Bíblia, Atos, capítulo 8. Consegue colocar aqui, João Marcos, Kailane? Atos, capítulo 8, versículo 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Está escrito assim, Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, da mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas no reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Felipe por toda a parte, observando, maravilhando os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus.
Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceram-lhe dinheiro e disse: deem-me também esta autoridade para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Vocês não têm parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Amém? Essa história é famosa, pois acabou até virando um ditado não popular, mas se você procurar no dicionário, existe um termo que fala sobre, se eu não me engano, Simão Dias, alguma coisa assim, aonde é dado esse nome quando você compra algum dom de feitiçaria ou algo assim, por conta dessa situação. A Bíblia diz que Simão ouviu as palavras, foi batizado, mas mesmo assim quis comprar o dom de Deus. A Bíblia diz que ele foi batizado, mesmo assim tentou comprar o dom de Deus como se fosse nada. Eu entendo que existe pessoas que, mesmo sendo batizadas, mesmo sendo aparentemente transformadas por Deus, andando com crente, vendo o dom de Deus diariamente, não mudam. Vê transformação diariamente, vê Deus transformar, vê Deus curar, assim como você vê todo dia, e mesmo assim não muda, né, meu apóstolo? O que você precisa para ser mudado? Eu trouxe esse versículo para você, crente antigo, crente velho, eu vou repetir bastante isso. Pessoa que já está acostumada a ouvir palavra, pessoa que está acostumado a ver pessoas sendo mudadas, todos os dias, todos os cultos, alguém chega aqui e é transformado, aceita Jesus e chora. Você vê isso acontecer, a família mudar, o marido mudar, a mulher mudar, e você não muda. Eu vou repetir, o tempo passa, o erro continua. Já estamos na metade do ano, as promessas que você fez ainda não se cumpriram no final do ano. Falei, vou estudar, vou repetir, vou estudar. Começou a estudar? Vou fazer uma academia. Começou a academia? Vou fazer diferente. Começou já pelo menos, fez a matrícula. Você não muda. E ainda tem coragem muitas vezes de falar de quem está se esfolando para ser mudado. Vem 10 vezes aqui, ajoelha 10 vezes. Tá, mas essa pessoa que veio 10 vezes aqui está tentando ser mudada. Errou, mas está aqui de novo para arrependido. E você que está com essa língua grande? Você acha que Deus vai ouvir você com a língua grande, ou vai ouvir essa pessoa que está aqui tentando ser mudada todos os dias? Ou você acha que igreja é lugar de pessoas perfeitas? Igreja é hospital, e no hospital tem o quê? A Bíblia diz que Simão Pedro andava com crente. Pedro não. Simão ouviu a palavra e tentou fazer diferente ainda. Vamos voltar para a palavra? Versículo 11. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Está escrito assim: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias e a Caim,
filho de Safá, filho de Micaías, ao secretário Safã e os auxiliares de Judá: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito no livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. No momento em que ele ouviu aquelas palavras, apóstolo, ele tomou a decisão que precisava ser mudado. O que você faz com as palavras que você ouve aqui? Ou para você que perdeu a palavra, que perdeu, já perdeu o tato, sabe? O tato, sabe? A palavra já não faz mais aquele efeito, tá meio cauterizado, sabe? O que você faz com as palavras? Ó, a Bíblia diz no 11 que ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, tomou a decisão. Agora no versículo 18, no momento em que ele ouviu aquelas palavras, tomou a decisão, rasgou as vestes, ele mandou consultar ao Senhor de novo, falou: procura algum profeta, algum homem de Deus, para que talvez haja tempo de alguma coisa acontecer, porque já era 2 gerações que estavam fazendo o que o Senhor não aprova. Ele entendeu que não podia ser a 3ª geração que faz o que o Senhor não aprova. No momento em que ele foi consultar, encontrou uma profetisa. Essa profetisa disse o seguinte, no versículo 18, está escrito assim, não quero fugir da palavra: digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar ao Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu remirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Ou seja, no momento em que ele tomou a decisão de não continuar pecando, errando, igual seus pais estavam fazendo, o Senhor mudou o decreto da família dele. Você entende a responsabilidade que você tem? Você entende que um ato de humilhação pode mudar o decreto da sua casa? Você entende que você não pode ouvir as palavras e deixar jogar no ar, de qualquer jeito, e falar, é só mais uma palavra? Porque ele entendia o erro que os seus pais, o avô dele, Manassés, o seu pai, Amós, se não me engano, tinha feito, tinha errado. Ele entendeu que estava tudo errado. E no momento em que ele colocou aquele ato de humilhação como prioridade na vida dele, o Senhor mudou o decreto da família dele. Você hoje tem a oportunidade de mudar o decreto da sua casa. Talvez exista uma maldição sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez já está escrito já no livro ali já da vida. Qual que é o decreto lá, ó? O pai, o filho, todo mundo vai morrer. Todo mundo, ó. Todo mundo vai ser bêbado, todo mundo vai ser drogado. Só que um ato de humilhação pode mudar o decreto da sua família. Não saia daqui de qualquer jeito. Você tem a oportunidade de quebrar essa maldição hoje aqui. Você tem a oportunidade de mudar as coisas dentro da sua casa. Porque, olha, no versículo 25 do capítulo 23 está escrito isso.
Aqui se encerra a história de Josias. Nem antes, capítulo 23, versículo 25. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. A Bíblia diz que, a Bíblia coloca ele acima do próprio rei Davi. O ato dele ficou marcado na história, porque ele entendeu que aquela maldição tinha que ser quebrado nele. Será que o seu arrependimento não vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos? A sua mudança, a sua decisão hoje pode ser lembrada daqui a 20, 30 anos, aonde o seu filho pode falar, o seu neto pode falar: o meu avô, o meu pai tomou a decisão de seguir ao Senhor, e a partir daí toda a nossa casa foi salva. Ou você prefere que a sua família entre nas estatísticas? Ali ó, menino morreu. Ali ó, mais um que tomou um tiro, uma bala perdida. Mais um menino drogado que morreu ali. Ou alguém que está perdido nesse frio aí, que é pior do que morte, aonde você não sabe o que aconteceu, não sabe se morreu, não sabe o que aconteceu com a pessoa. Você tem a oportunidade de mudar esse decreto. Eu costumo repetir para você não esquecer mesmo. Quebre essa maldição do seu pai, da sua mãe. Você tem que lançar hoje no mundo espiritual: a minha casa não vai ser destruída, a minha família não vai ser destruída. Porque você acredita que palavras transformam? Livro de Lucas, capítulo 10, 25. É o último, eu já estou terminando. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Já estou terminando. É culpa do apóstolo isso aí. 10, 25. Quem está ligado na palavra vai entender. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Vai. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ou seja, o próprio Jesus está falando o poder que tem a palavra. Você tem seguido a palavra? Você tem dado crédito para a palavra? Se você está sofrendo, nada dá certo. Então vamos fazer o seguinte: vamos rever, vamos dar, os antigos entendem isso daí, pegar a fita, sabe, rebobinar. Já tem mais de 30 igual eu. Vamos rebobinar. Vamos rever os nossos caminhos. Porque se o próprio Jesus falou: você tem seguido a palavra? Você tem feito certo? Tá bom, então, se está fazendo certo, então você vive. Então sua família vive. Agora, se você só sofre, vai para um caminho, não dá certo, vai para outro, não dá certo, quer mudar isso, não dá certo, alguma coisa você precisa mudar. E eu tenho uma notícia muito ruim para você. Talvez você saiba o que você precisa mudar.
Porque muitas vezes a gente vem na igreja, ouve uma palavra e se faz de bobo. Eu não sei o que eu estou errando. A gente sabe onde está errando. Mas eu não sei como recomeçar. Comece se arrependendo. Comece se ajoelhando aqui falando: Senhor, eu errei. Ou se não quer começar aqui, comece na sua casa, pedindo perdão para aquela pessoa que você errou, pedindo desculpa, pedindo perdão. Recomece. Talvez a decisão da sua casa dar certo está nas suas mãos. Hoje eu quero devolver essa responsabilidade para você. Hoje você tem nas suas mãos a bênção em uma e a maldição na outra. Você tem a escolha nas suas mãos de ser mudado, de ser transformado, de quebrar essa maldição dentro da sua casa, de falar: Senhor, a minha família não vai ser destruída. O meu pai bebia, o meu avô bebia, mas eu não bebo. Você tem essa oportunidade hoje. Se talvez você não entendia o que você precisava mudar, hoje você vai para casa entendendo o que você precisa mudar. Chegue na sua casa e lance essas palavras: a minha casa não vai ser destruída, a minha família não vai ser destruída. Se humilhe na presença do Senhor, se entregue como você nunca se entregou, porque talvez seja a oportunidade de mudar o decreto, de apagar, de colocar uma borracha nessa história de destruição, nessa história de talvez que você pensou que não daria mais certo. Hoje você tem essa responsabilidade de ser transformado. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Alex. Toma. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Alex. Não aceite decretos sobre a sua casa, sobre a sua família. Não importa o que aconteceu antes. Se aconteceu, aconteceu até você, porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Amém? Que haja um divisor de águas entre antes e depois de nós conhecermos o Todo-Poderoso Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. E não importa quantas descendências passaram por problemas, se chegou em nós, esse ciclo será quebrado e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Que nós possamos fazer um ponto, um trilho de partida sobre a nossa geração que vem após nós, sobre tudo aquilo que Cristo está liberando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos para esses dias. É por isso que é importante discernir esses dias, o que Deus está fazendo em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o céu a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. E eu me rendo aos seus pés, és tu. Preciso pra viver, eu me lanço aos seus braços, do meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, do meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, ó Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, ó Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Eis-me aqui. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós declaramos um novo tempo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E assim como entoamos esse cântico de nos rendermos, meu Pai, que toda resistência de nós sobre o céu, sobre o teu amor, caia por terra nesta noite. E que nós possamos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, declarar dias, meu Pai, de rendição. Nós não podemos, meu Pai, saber o caminho e não desfrutar e nem percorrer esse caminho. Que nós possamos, junto com a nossa casa, sofrer as aflições, mas tomar posse da coroa eterna que está preparada para nós e para a nossa família. As adversidades não são maiores do que nossas promessas. Os vales não são maiores do que a glória que há sobre o nome santo de Jesus Cristo. E que nós possamos prosseguir para o nosso alvo, que é Cristo, te amando, sem barganha, te desejando, com o coração totalmente dependente do Senhor, para que o teu nome seja glorificado.
Nós não fazemos parte de uma religião que tem um rito. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor, um rei e um sacerdote, que nos amou primeiro e marcou um casamento conosco, sabendo que nós éramos quem somos, o que pretendemos, e todo dia na sua palavra Ele declara o seu amor desesperado pela sua noiva. Senhor, assim como nós ministramos, meu Pai, nos 4 dias, Senhor, de Páscoa, Senhor, que nós possamos dar uma resposta a esse amor, não apenas com palavras e oportunidades, mas com uma vida de devoção, com uma vida de amor, para que o Teu nome seja glorificado e todos saibam que só o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre os pais e sobre as mães. Eu quero profetizar que você possa marcar os seus filhos nesses dias, em nome de Jesus. E eu tenho uma péssima notícia, como diz o pastor Alex: vir para a igreja não marca a vida de ninguém, meu irmão, mas uma vida de devoção é o que vai fazer toda a diferença, e o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada somente a Jesus Cristo. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Obrigado por essa rica oportunidade, e que o Teu nome seja exaltado, e que nós e a nossa família continuamos totalmente dependente do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estende suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora de nosso Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje, amanhã, para todos sempre. Que todos digam amém. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, quem vai viver um novo tempo com a sua família? Deus abençoe.